Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de desenhos. Aqui no meu canal você aprende arte no digital e no manual. No vídeo de hoje a gente vai aprender como colorir essa frutinha que vocês estão vendo aí na tela, que ela é chamada Blueberry. Não sei se eu tô falando certo, mas eu vou deixar o nome aí embaixo da frutinha para vocês verem como é que se escreve. Então eu achei essa frutinha muito bonitinha, eu resolvi pegar essa referência aí pra gente colorir hoje nesse vídeo. E antes eu fiz uma pesquisa para saber o que era essa fruta. Então foi isso aí que apareceu na pesquisa sobre a blueberry, que também é chamado de mirtilho. Então como vocês podem ver, ela serve para várias coisas, mas também deve tomar cuidado quando for consumi-la. Eu nunca consumi essa frutinha, mas eu achei ela tão legal que quis trazer ela aqui pro canal pra gente colorir neste vídeo. Primeiramente, pessoal, vocês vão desenhar aquela referência que eu mostrei pra vocês, que vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui eu peguei e contornei com caneta mesmo de assim escrever na escola, que é Bic, e ficou assim. Agora vamos começar a pintura, que para isso nós vamos precisar do seguinte lápis. Então, pessoal, o primeiro lápis que a gente vai utilizar vai ser um verde claro, que é esse daqui, ó, da Faber-Castell. Aí a gente vai precisar também desse verde escuro, que a gente vai utilizar para pintar essas folhas aqui. Aí nós vamos precisar também desse outro verde aqui, que é um pouco mais escuro. E aí também nós vamos precisar do lápis preto, para quando for fazer a contornação. Além disso, nós vamos precisar do lápis vermelho, que é para pintar ali em cima, onde estão as folhas. Então nós vamos começar pintando aqui em cima, então nós vamos começar pelo lápis vermelho. Então, pessoal, nós vamos pegar o lápis vermelho e vamos começar colorindo aqui essa parte aqui de cima da folha, ó. Então nós vamos colorir essa partezinha aqui com o vermelho. Nós vamos vir com o vermelho bem forçado e depois vamos amenizando ele, fazendo tipo um degradê, utilizando a mesma cor de lápis, para quando a gente for colocar outra cor, poder pegar direitinho sem ficar marcações. Aqui nessa área aqui, ó, nós vamos vir também passando o vermelho nessa área aqui do meio. E aí nós vamos vir passando ele leve e depois a gente vai colocar um pouco mais forçado no meio, para ficar um pouco mais vermelho e dar para enxergar na hora da pintura final. Então a gente vai passando aqui, ó, o vermelho bem forçado e depois deixa ele um pouco mais clarinho no final. Nós vamos passar o vermelho lá em cima, no meio e desses dois lados perto dessas bolinhas, para depois a gente passar o verde aí. Então eu vou deixar aqui bem vermelhinho essas áreas. E aí depois nós vamos vir com o verde claro, que é esse daqui que eu tinha mostrado para vocês no começo. Então nós vamos vir com o lápis verde, passando ele bem levinho aqui nessas áreas em que ficaram branca aqui. E aí nós vamos passando sem colocar muita força, que é para não ficar muito marcado. Aí a gente vai passando por toda essa parte aqui, todas as áreas que ficaram em branco. Então passa bem, para não ficar nem espaço em branco. Para finalizar essa parte aqui, nós vamos pegar o lápis verde mais escuro, que eu tinha mostrado também para vocês no começo, que a gente ia precisar. Nós vamos pegar esse lápis mais escuro e a gente vai passar aqui, ó, nessas áreas aqui, ó. Bem nesse arredor aqui, que é para deixar um pouco mais escuro nessa área e ali na frente ficar com um tom de claridade. Depois de passar o verde escuro ali dos lados, nós vamos voltar com o vermelho e retocar a cor daqui. Depois de retocar a cor daqui, agora nós vamos pintar essas folhinhas aí da blueberry. Então nós vamos começar utilizando o lápis verde claro. Nós vamos vir passando o verde claro bem devagar e leve, para ele não ficar muito verde escuro. Então nós vamos vir passando o verde bem devagarzinho, ó, sem botar força, bem leve. E aí você escolhe uma direção e vem passando sempre nessa mesma direção para não ficar falha na pintura. Eu tô colorindo aqui na mesma direção em que eu desenhei a folha, ó. Eu tô levando o lápis na direção da folha, ó. Utilizando o lápis sempre bem leve, sem botar muita força na mão, que assim você nem cansa e a pintura ainda fica legal no final. Agora que eu terminei de pintar essa folha, nós vamos vir fazendo o mesmo processo nessa folha aqui de baixo. Então eu vou vir puxando na mesma direção, ó, sempre pegando leve para a pintura ficar legal no final. Então a gente vem passando o lápis na direção da folha, sempre utilizando ele bem maneirinho. Então, pessoal, nessa outra folha nós vem fazendo o mesmo processo, ó. Vem passando o lápis verde claro, bem devagarzinho, que é para ficar essa cor um pouco mais clarinha.
Nessa outra folha aqui, nós vem passando verde novamente, do mesmo jeito que a gente tinha feito nas outras folhas. Sempre pegando o maneirinho e indo na direção da folha, que é para não ficar marcação nenhuma e cobrir todos os brancos. Agora que a gente terminou de pintar todas as folhinhas, nós vamos pegar o verde escuro para fazer um tom de escuridade nela e deixar um efeito mais legal. Então a gente vai utilizar esse verde escuro aqui. Nessa parte do meio aqui da folha, então a gente vai vir passando esse verde escuro aqui pelo meio, ó, da folha. Então você vai passando bem, fazendo movimentos circulares. E aqui também nessa área que fica perto da blueberry, que vai ter mais escuridade aqui nesse ponto. Então a gente também vai escurecer esse ponto ali. Nós vamos passar o verde escuro também nessa área aqui de baixo da folha, ó, que esse lado aqui também vai ter um pouco mais de escuridade. Agora vamos escurecer essa outra folha aqui, a gente vai começar escurecendo aqui esse lado dela aqui, e depois a gente vai vir passando esse verde escuro também pelo meio aqui da folha. Então nós vamos vir aqui, nesta outra folha, e a gente vai vir, ó, passando o verde escuro aqui nessa área. Então, nós vamos vir aqui debaixo dessa folha e a gente vai vir passando o verde escuro. Sempre em movimentos circulares, que é para a cor pigmentar na outra. Então, nós vamos vir passando também aqui nessa lateral, ó, onde está perto dessa outra folha, para deixar um pouco mais escuro aqui. E aqui a gente vai vir também pelo meio da folha, deixando um pouco mais escuro, sempre fazendo degradê para não deixar muito marcado. Se caso vocês passarem uma vez e a cor não ficar tão forte, aí vocês vêm com o lápis de novo e passam mais uma vez para a cor ficar um pouquinho mais forte. E dá para enxergar mais bem a coloração. Aqui nessa folha de cima a gente vai vir passando pelo meio, verde mais escuro, e aqui nessa lateral também. Depois de passar o verde escuro por todas essas folhinhas, vai ficar assim, pessoal. E agora nós vamos pintar as blueberries, que também são chamadas de mirtilhos. Então, a gente vai começar utilizando o lápis preto para fazer a coloração aqui em cima das frutinhas. Então, nós vamos pegar o lápis preto e a gente vai vir passando aqui, ó, perto dessa frutinha aqui, bem aqui em cima. A gente vai começar pegando daqui e a gente vai vir escurecendo com o lápis preto, mas fazendo degradê para não ficar tão marcado o preto na frutinha. Nós vamos vir passando o primeiro lápis bem de levinho, ó, sem colocar força nenhuma, que é pra ficar esse tom meio escurinho, que nem fosse cinza. E aí depois, nós vem aumentando aos poucos a cor do preto. Então, a gente vem repetindo o mesmo processo, e aqui nessas bordas a gente vai deixando um pouco mais escuro, colocando um pouco mais de força no lápis preto, que é pra ficar esse efeito degradê legal. Agora, pessoal, nós vamos pegar o lápis de cor azul e nós vamos vir passando aí dentro do preto que a gente tinha feito. Então, a gente vem com bastante força nessa área aí e a gente vem passando o azul, ó. Vem passando ele com uma forcinha e você vem passando o lápis na mesma direção, que é para não ficar marcações. Aí, vocês vão passando, ó, e aí depois vocês vêm deixando o lápis um pouco mais leve para criar um degradê, para a gente poder entrar na outra cor, que vai ser um azul mais claro. Então, vocês vêm passando esse azul escuro, fazendo movimentos circulares, até deixar metade da bolinha coberta com esse azul mais escuro, ó. Aí, vocês deixam esse efeito de degradê aí, um pouquinho mais claro do azul, para quando a gente for colocar o azul mais claro, poder pigmentar sem ter dificuldade. Eu não sei se você perceberam, né, mas na blueberry ela tem que nem tem um furinho aqui no meio dela, ó. Então, nós vamos vir desenhar aqui esse furinho e pintar ele com o azul escuro, ó. Fazer um furinho meio assim com as ondas, para deixar não tão redondo. Então, a gente vai fazer algumas ondinhas e pintar de azul. Então, pessoal, agora nós vamos pegar o azul claro. Então, nós vamos vir passando esse azul escuro, ó, vindo daqui, pegando do azul escuro que a gente tinha passado. E a gente vem desse azul escuro descendo para baixo, passando esse azul mais claro, que é para criar um degradê entre as cores. Então, nós vamos vir passando até aqui no fim da blueberry, sem cobrir aquele negocinho que a gente fez ali no meio. Então, aqui no final, nós vamos deixar o azul claro um pouquinho mais claro. A gente vai pegar mais leve com ele para ficar
um brilhinho aí na fruta. Depois disso, a gente vem reforçando a cor com o azul claro aqui nessas partes de cima. Agora nós vamos voltar com o azul escuro e vamos dar uma passadinha com ele aqui, ó, nessa área de cima para formar um degradê mais legal. Então, pessoal, nós vamos passar ele bem leve, que é para não causar marcação na cor azul claro aí embaixo. Então, nós vamos passar só um pouquinho aqui em cima, só para as cores se pigmentarem mais. E nossa primeira frutinha tá pintada aí. Agora nós vamos colorir essa outra aqui para vocês pegar mais ou menos a base da pintura. Então nós vamos começar passando o lápis preto aqui em cima, como a gente fez no começo na outra frutinha. Nós vamos ir passando o lápis preto bem de leve para criar esse efeito mais cinza aí nessa área de cima. Então eu vou começar a passar bem nessa área aqui, onde a Blueberry fica mais encostada, que aqui vai ter um ponto mais de escuridade desse lado. Então eu vou escurecer primeiro esta parte aqui que está encostada nessa outra frutinha. Então nós vamos vir passando o preto, ó, deixar essa parte aqui bem mais escurinha e deixar sempre o degradê do preto escuro para o mais claro. Então nós vamos pegar o lápis preto e também vamos passar aqui nessa área que é onde vai estar aquele furinho da Blueberry. Então, pessoal, nós vamos pegar esse lápis escuro e a gente vai vir passando aqui por dentro do preto que a gente tinha passado. E aí, nós vamos vir passando aqui, ó, por dentro, colocando o azul com um pouquinho de força, que é para pigmentar essas duas cores mais escuras. E aí, depois que nós passar esse azul aqui bem forte, nós vamos vir clareando, botando menos força no lápis, que é para criar um degradê entre essas cores, para a gente poder vir com o azul claro, que nem a gente fez na primeira frutinha. Aí vocês vêm com o lápis colocando menos força, fazendo esse degradê aqui para ficar, ó, menos marcado, para quando for colocar o azul não ter muito trabalho. Então, pessoal, agora nós vamos pegar o lápis azul claro e a gente vai vir passando igual a gente tinha passado no outro, ó. A gente vem juntando essas duas cores uma com a outra, para criar esse degradê entre as cores e ficar assim, ó, do azul mais escuro para o mais claro. Bom, pessoal, nós vamos fazer esse mesmo processo por todas as outras blueberries. Então, eu vou dizer só para vocês onde vocês vão colocar mais as sombras nessas blueberries aqui de baixo. Então, vocês vão vir na frutinha e vocês vão escurecer essas áreas aqui, ó, que estão por baixo das outras frutinhas que estão em cima. Essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque você já sabe como é o processo. Então, eu vou escurecer essa área aqui e essa área aqui embaixo, ó, da frutinha. Então, nós vamos passar o preto escuro aqui, que é para escurecer essas áreas. Como aquelas blueberries estão em cima, essa parte aqui vai ficar mais escura por conta delas estarem ali por cima. Então, tem que escurecer essas áreas aqui, ó. Nós vamos também escurecer essa outra blueberry aqui, ó, porque como vocês podem ver, aqui em cima da frutinha tem uma folha, então aqui vai ficar um pouco mais escuro. Depois de passar o preto por todas essas partes e deixar o preto bem pigmentado, a gente vai vir com o lápis escuro e fazer o mesmo processo que eu ensinei nas duas primeiras blueberries para vocês. Então, pessoal, nós vamos pegar o lápis azul e vamos fazer o mesmo processo, passar por todas essas blueberries que a gente já tinha passado o preto mais escuro. Após ter passado o azul escuro por todas as frutinhas, nós vamos vir com o azul claro e passar esse azul claro por final aí em todas as frutinhas, para finalizar a pintura. De preferência, para a pintura de vocês ficarem mais legal, sugiro que vocês passem o lápis sempre na mesma direção. Passe o lápis bem até cobrir todas as partes em branco. Passo o lápis por todas as partes, se for preciso vocês vêm repassando de novo o azul para que as cores se misturem e fique esse tom de degradê do azul escuro vindo para o mais claro. Como vocês podem ver, o escuro que a gente colocou ali por baixo das outras blueberries que ficou em cima deu um efeito mais legal. E ficou bem legal as nossas blueberries. E foi assim que ficou, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.